irmã, amada igreja, bom dia. Neste sábado, dia 4 de novembro de 2017, irmãos, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja. Mas primeiramente, em nome de Jesus, como de costume, nós queremos abraçar, nós queremos nos confraternizarmos com os aniversariantes deste dia 4, deste sábado, de domingo, no decorrer de toda esta semana que se inicia neste domingo, rogando ao nosso Deus e Pai que estendas por sobre eles a luz do seu rosto, que cuide de todas as suas vidas, que guarde-os com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, livrando-os de todo mal e dando sabedoria na sua palavra para que possam trilhar por este mundo, para que possam trilhar pelos caminhos do Senhor, com sabedoria e com direção vinda do trono de Deus, e que possam alcançar todos os seus propósitos, todas as suas metas, todos os seus projetos, tudo na direção e de acordo com a vontade do nosso Deus e Pai. Portanto, vejamos, hoje o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja, nos manda a falar para a amada igreja para guardar o seu principado e não abandonarem a sua própria habitação. Mas o que significa isto? Guardar o principado e não abandonar a sua própria habitação. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, irmãos, está escrito: para a honra e glória do nome de Jesus. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E um rei, como um príncipe, são nobres. O principado é a nobreza, irmãos. O principado, a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 12 está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, são contra aqueles países, aquelas regiões que Satanás domina, que constitui dirigentes, demônios para guardarem, que eles são os príncipes, são nações sobre as quais os demônios dominam. E hoje nós vemos que temos os principados, é o quê? São locais onde reinam, onde governam os príncipes, os reis. Nós não estamos fazendo comparação deles com os demônios, não, irmãos. Nós estamos fazendo comparação da parte espiritual, que os principados, na parte espiritual, significa o quê? Significa estes locais dominados por Satanás e seus demônios. Mas esse principado aqui que nós devemos guardar é o principado que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo na condição de reis e sacerdotes, ou seja, o rei como príncipe são nobres. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele nos elevou, ele comprou com o seu sangue, nos comprou e nos como reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Reinarmos sobre a terra. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, ou seja, nos deu condições, nos deu possibilidade, entregou a terra em nossas mãos para reinarmos, para usarmos de autoridade, da autoridade dada pelo Deus e Pai, pelo nosso Pai. E por que nós estamos falando para guardarmos o nosso principado e não abandonarmos a nossa própria habitação? Porque em Judas capítulo 6 está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, os anjos, eles estavam nos céus, juntamente com Lúcifer, com todos os anjos, louvando a Deus, servindo a Deus. E quando Lúcifer caiu, quando ele foi derrubado, ele trouxe aquela terça parte, aquele 1/3 dos anjos que se transformaram no demônio, ou seja, eles abandonaram as suas posições de principados nas regiões celestes, nos céus, e decaíram, irmãos. Então, o nosso Deus e Pai, Ele está nos dizendo, o Espírito Santo de Deus, Ele está nos orientando para nós guardarmos o nosso principado, ou seja, para nós não sairmos de debaixo da sombra do Altíssimo e não deixarmos e não abandonarmos a nossa própria habitação, pois hoje, na palavra de Deus, nós habitamos sob a sombra do Altíssimo, conforme está escrito no Salmo 91, nós habitamos sob a sombra do Altíssimo, no esconderijo
esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Então nós não temos que abandonar esta casa, este principado, porque também está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então foi o nosso Deus e Pai olhando, sondando o nosso coração, conforme está escrito também em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E o nosso Deus e Pai sondando o nosso coração, ele nos escolheu, ele nos nomeou como príncipes, como reis, como sacerdotes. Mas em Oséias capítulo 4, versículo 6, ele também nos alerta: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, aquela pessoa, o sacerdote não é só aquele homem que está no altar, não, irmãos. Como nós vimos aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes. Somos todos nós que fomos escolhidos e nomeados por Deus. Ele nos constitui reis e sacerdotes. E muitas pessoas são sacerdotes na sua casa. Eles foram chamados primeiramente para conduzir a sua casa ao Senhor, e eles estão abandonando o seu principado, eles estão abandonando a sua própria habitação, eles estão abandonando a sua condição de rei e de sacerdote, e eles estão amargando, porque nas suas posições de sacerdotes, por eles abandonarem as suas posições de sacerdotes, irmãos, eles estão vendo, eles estão assistindo o caos, o desmoronamento das suas casas. Ou seja, são os filhos indo para as drogas, são os casamentos se desfacelando. Por quê? Porque eles abandonaram a sua habitação, eles saíram de debaixo da sombra do Altíssimo e foram para o mundo. Eles trocaram a sua posição de reis e sacerdotes, as suas primogenituras, por um prato de lentilha. E portanto nosso Deus diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Ou seja, aquela pessoa que ele chamou originalmente rejeitou o conhecimento, não está levando o conhecimento para aquelas pessoas para as quais Deus colocou debaixo da autoridade espiritual e ministerial delas. Então, por isso, o povo está sendo destruído. Por quê? Porque aqueles que foram chamados originalmente, primeiramente, estão negando as suas condições de reis e sacerdotes, estão abandonando as suas condições de reis e sacerdotes, estão saindo da sombra do Altíssimo, estão deixando de habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, para irem peregrinar pelos campos de Moabe. Voltaram para o mundo, e o nosso Deus diz em Jeremias capítulo 15, versículo 19b: tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E o que está acontecendo é o contrário. Estas pessoas que foram originalmente chamadas, elas estão voltando para eles, elas estão voltando para o mundo, estão perdendo as suas posições de reis e sacerdotes, não estão guardando seu principado, estão abandonando as suas próprias habitações, e as consequências estão vindo, e as consequências estão sendo nefastas. Por isso vamos nos arrepender, conforme está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 19, nosso Deus nos exorta: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Esta é a palavra que o nosso Deus deixa para aquelas pessoas que estão guardando seu principado e que não estão abandonando sua própria habitação, conforme os demônios decaídos
caídos, que não guardaram o seu principado e abandonaram a sua própria habitação, e hoje estão perecendo, conforme está escrito em Judas capítulo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Portanto, estas pessoas que abandonaram o seu principado e deixaram a sua própria habitação, e por isso estão perecendo, estão vendo todas aquelas pessoas da sua casa, da sua família, que Deus colocou debaixo da sua autoridade espiritual e ministerial, perecerem, tem que voltar urgentemente para o caminho do Senhor, tem que reaver urgentemente a sua posição de rei e de sacerdote, e tudo se restaurará para a honra, glória, louvor e adoração do nome de Jesus. Amém.